Bom, tá gravando. Bom, pessoal, então, na aula de hoje, nós vamos já começar a fazer um pouquinho de prática, né, para sair um pouquinho daquela teoria. Então, nas aulas passadas, nós passamos ali desde os conceitos básicos de segurança da informação e aprendemos um pouco aí sobre IDS, para que que serve, como é que funciona o IDS, como é que projeta, como é que toma algumas decisões ali em relação à parte tanto de design mesmo, IDS, quanto a etapa de implantação dele. Então, nós vimos que bom, eu tenho que escolher qual é o tipo de dados que ele vai analisar, como é que eu consigo mirar naqueles ataques que fazem sentido para minha rede, que eles vão ameaçar de fato aqueles ativos que existem na minha rede, e automaticamente nós vamos então tentar sempre proteger aquelas vulnerabilidades em potencial, né, que existem dentro daquele nosso ambiente. Chega na nossa rede, eu falei rede, né, mas pode ser também um ambiente como um computador, por exemplo. Bom, feito isso, né, entendendo para que serve o IDS, que ele consegue monitorar coisas, tem outros tópicos, né, que nós vamos estudar ao longo da disciplina, mas eu vou procurar intercalar, a partir dessa aula, um pouco da prática com a teoria, tá? Então, nós já vimos a teoria sobre IDS, e na aula passada, principalmente, já falamos sobre os tipos de fontes de dados que podem ser consumidos por um IDS, tá? E na aula de hoje, então, a gente vai fazer um pequeno exercício para não ficar isso tão, assim, abstrato, tá? Então, a ideia é usar uma ferramenta hoje de rede, de captura de pacotes, a gente vai usar o Wireshark. Essa captura poderia ser feita através de libs também, tá? Existem libs como o T-Shark, por exemplo, JPCap, se for em Java, várias bibliotecas, né, que pode, através do código, programaticamente, também capturar, acessar a interface de rede e capturar pacotes. Mas a gente vai usar a interface, vai usar o Wireshark, tá, que é uma ferramenta já padrão, assim, já conhecida para captura e análise de tráfego, tá? Então a gente vai começar já a fazer isso agora, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aqueles que já tiverem o Wireshark, se quiserem tentar acompanhar, fazer também a mesma coisa que eu vou fazer, fique à vontade. Aqueles que não tiverem também eu vou mostrar como é que instala, tá? Então eu vou começar primeiro com o Wireshark já instalado, que é o que eu tenho aqui. Depois eu passo para vocês também os detalhes de como instalar. Mas assim, é super tranquilo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, tem vários tutoriais para usar o próprio ChatGPT também, né? Para vocês pedirem um passo a passo, funciona, tá? Então, eu uso aqui o ambiente Ubuntu, né, no Linux, mas a mesma coisa funciona também para Windows, tá? Não tem. Depois de instalado, não tem diferença, né? A única diferença é na hora de instalar. Eu só vou mostrar para vocês o site dele, tá? Puxa para cá. Então, wireshark.org, tá? Esse aqui é o site. Se você escrever isso no Google, vai aparecer para fazer download aqui mesmo, né? Clicando em download, já vem direto aqui para você instalar Mac, Windows, tá? E dá também para fazer o caminho mais, para quem usa Linux, né? Dá para fazer o caminho mais automático, né? Para usar de Linux, que é também ir por linha de comando e fazer o download. Depois eu mostro para vocês, tá? Como é que faz com a sequência de comandos para o Linux. Mas aquele site vocês acham ali instruções, tem também documentações. Depois que instalarem, vocês vão ter o íconezinho, né? Que é uma barbatana de um tubarão, né? E ele vai abrir algo mais ou menos assim. Na hora de instalar, você tem que configurar algumas permissões, tá? Aqui eu tenho quase certeza que eu não configurei a permissão para o usuário comum, para o usuário não root, né? O que não é administrador. Então talvez ele não funcione, e eu acho que já não funciona porque ele não está aparecendo aqui já, quer ver? Ele deu um erro bem feio, e esse erro justamente por isso, ó, você não tem permissão para capturar nessa interface. Então, assim, uma coisa que eu posso fazer é dar permissão, outra coisa que eu posso fazer é abrir também ele via linha de comando, que é o mais fácil. Então, vou pegar meu terminal, escrever aqui sudo wireshark, põe minha senha e pronto. Abriu o mesmo software, né? Só que agora vocês podem ver que tem um negocinho se mexendo aqui, né? Esse negocinho se mexendo aqui é basicamente uma forma de eu ver quais são as interfaces que estão ativas, tá? Então aqui eu estou usando um cabo Ethernet, estou num computador, não é laptop, né? Estou num desktop. E a placa de rede, né, é a placa Ethernet, né, onde está
entrando e saindo pacotes do meu para o meu computador, tá? Se eu usasse outras interfaces, até mesmo Bluetooth aparece aqui, tá vendo? E outros tipos de comunicação, eu poderia escolher qual eu vou usar. Vocês podem ver que tem duas OCs que estão se mexendo aqui, né? Então, uma delas é a própria placa de rede que eu estou usando aqui, né? E tem aqui embaixo o N, né? Ou seja, qualquer. Então, você poderia também escolher o qualquer. Se você tem dúvida, escolhe o qualquer que vai funcionar. Apareceu até aqui um loopback. Loopback foi bom que apareceu, né? Para aproveitar para explicar para vocês. Quando você quer, por exemplo, você está rodando um servidor local, né? Por exemplo, nesse endereço que está aparecendo aqui, 127.0.0.1, né? Está rodando na sua própria máquina, tem algum software ali que você quer capturar pacote e não está indo de fato para a placa de rede para ir para a rede de fato, né? Não está indo para fora da rede. Então, nesse caso, você não conseguiria monitorar, né, esse tipo de tráfego, capturar esse pacote, se você olhasse, por exemplo, só para a placa de rede lá em cima. Então, às vezes, né, você precisa olhar para o loopback, que é para justamente quando vocês têm servidores locais que estão usando esse P127.0.0.1, você consegue também capturar tráfegos dentro do computador, tá? Que não estão saindo para fora. No nosso caso aqui, a gente está interessado, né, em pegar tráfegos que estão lá fora mesmo, tá? Então, eu vou entrar aqui. Olha, só clicando na interface, vocês podem ver que já começa a aparecer um montão de mensagens, tá? Então, quando a gente fala em algumas das nossas aulas, assim, de volume de tráfego, alto volume de tráfego, eu não sei se vocês tinham essa noção da quantidade de mensagens que é trocada numa rede, digamos assim, normal, né? Assim, percebe que eu não estou rodando nada aqui diferente, nada especial, né? Eu simplesmente estou no Meet, né? Talvez esse seja o maior tráfego, e simplesmente olhando, né, abrindo o Wireshark, a gente consegue ver esse montão de pacote passando aqui. Não para nunca, né, de passar pacote na rede. Então, isso aqui é o Wireshark, tá? A gente está conseguindo ver em tempo real. E automaticamente, né, ele já começou, quando eu abri ele, né, já começou a gravar. Tudo isso aqui está sendo salvo, tá? Como é que eu sei? Porque tá ativo esse botãozinho aqui. Se eu apertar no vermelhinho aqui em cima, para ele parar de capturar, ó, ele para, né? E beleza, agora eu consigo olhar para a captura que eu tenho aqui. Quanto mais tempo eu deixar rodando, né, mais mensagens eu consigo capturar. Consigo ver protocolos, né? Quem já estudou em rede de computadores, por exemplo, vai se familiarizar com alguns. O DP, né, que é um pacote bastante comum, né? Inclusive, essa ferramenta pode ser usada para quando você tem servidores vulneráveis, né, usando protocolos HTTP sem o HTTPS, né, você pode, por exemplo, ver mensagens sendo trocadas aqui. Se não estiver sendo usado, por exemplo, criptografia aqui, você consegue vir no data, né, e aqui você consegue ver as mensagens. Geralmente isso você conseguiria no HTTP, por exemplo, né. Vamos ver se tem alguma mensagem HTTP aqui. Posso filtrar, nesse caso não teve nenhum. Vou começar a gravar de novo, né. Vocês vão ver que já começa um montão de mensagem passar de novo, né? Se eu quiser, assim, ter um tráfego HTTP, se eu quiser forçar alguma coisa aqui, eu posso começar a usar softwares aqui no meu computador, enquanto eu estou gravando, para forçar que haja uma mensagem daquele tipo, né? Então, uma vez que de fato, eu use aquele protocolo, ele vai começar a aparecer aqui, tá? Então, percebe que quando a gente falou das fontes, né, que tipo de fonte que eu vou analisar e tudo mais, é exatamente isso, né? Meu IDS ele precisa mirar em alguma coisa, ele não pode pegar todo aquele monte de mensagem que está passando ali. Se eu tenho um servidor web que ele está funcionando com HTTP, eu vou mirar no protocolo HTTP. Se eu estou mirando no protocolo FTP, por exemplo, que é para transferência de arquivos, se o ativo que eu estou querendo proteger ele é acessível via FTP, eu vou usar então o protocolo FTP na hora de fazer o filtro. Se eu estou preocupado com conexões inseguras que podem estar acontecendo aqui, eu vou usar, por exemplo, o SSH, né? Vou mirar no protocolo SSH para ver se tem alguém tentando fazer conexões na minha máquina de forma assim indevida, né? Então, basicamente isso que você pode fazer tanto no Wireshark, né, quanto depois na hora do seu IDS filtrar o tráfego, tá? Então, posso filtrar o TCP, né? Então, só mensagens TCP, por exemplo, né? Beleza, vamos fazer uma captura. Eu vou parar de novo. Se eu vir em File aqui em cima, ou na verdade tem um botão que faz o salvamento, né? Posso clicar aqui, ó, Save this capture file, né? Se eu apertar aqui, ele já vai abrir para eu salvar, tá? Então eu poderia aqui pôr o nome, salvar. Mais cedo eu fiz outra, então não vou salvar mais uma. Chamei aqui de minha captura de pacotes.pcap, tá? Então depois que eu fecho isso, eu posso novamente, né? Depois que isso aqui está salvo, né? Posso a qualquer momento acessar aqui minha captura daqui no cantinho, né? Então a qualquer momento eu posso acessar, né? Então, no Linux, a primeira vez que você vai acessar, você também não conseguiria, tá? Porque como eu gravei com o sudo, né? Eu preciso também dar acesso para o usuário comum, né? Como eu já fiz isso aqui antes, então
no meu caso, ele já está com acesso aqui, tá? Mas no Windows geralmente não tem esse problema. No máximo, você vai ter que ficar com o botão direito e abrir com o administrador, né? Mas é bem tranquilo. Quem já está acostumado a usar Linux está acostumado também a mexer com permissões, né? E usuários de Linux, de Windows, geralmente não tem esse problema no mesmo nível do Linux, né? Então tá aqui, pessoal, olha, as mensagens que foram capturadas, tá? Enquanto estava rodando ali o Wireshark. Tá, mas e aí, como é que eu jogo isso aqui para o IDS analisar, por exemplo, né? Tem de formas diferentes. Uma das formas que a gente pode fazer é de forma programática, né? Ou seja, a gente consegue implementar aqui um software que processa esse pacote e transforma, por exemplo, no CSV, tá? Então é basicamente isso que a gente vai ver agora, como é que faz isso, tá? Dá para fazer em qualquer linguagem, vou usar Python, que é uma das linguagens mais legais aí para análise de dados. Eu estou com o código pronto aqui, mas eu vou copiar ele em pedaços. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma outra instância do meu PyCharm. Eu vou copiar ele em pedaços só para ficar mais fácil de vocês irem acompanhando trecho a trecho, bloco a bloco, o que está acontecendo, tá? Acho que ele não abre dois. Ou abre. Bom, vamos simplesmente então pegar o código que está pronto aqui para vocês acompanharem mais ou menos o que está aqui. Vamos ver se eu consigo dar um zoom. Eu gosto daqueles editores que é só dar um scroll que ele já dá o zoom. Tem alguma configuração em algum lugar aqui que é para dar o zoom. Vamos ver onde é. Settings, provavelmente. Vamos ver se no zoom já resolve. Senão eu vou pro tamanho da fonte mesmo. O zoom ele dá zoom em tudo. O ideal seria mudar só o tamanho da fonte para vocês. Aqui. Vamos colocar aí um 26, que é o dobro do que tá agora. Vai ficar bom o suficiente para vocês conseguirem visualizar. Vou minimizar aqui, tá? Aqui também. Então esse aqui é o código que eu preparei para mostrar para vocês, tá? O que esse código faz? Ele vai extrair um CSV de features, né? De fluxos. Aqui eu peguei 10 métricas que a gente pode extrair a partir do PCAP. Então ele vai ler o PCAP, tá? Só para mostrar para vocês. Aquela captura que eu acabei de salvar lá no meu desktop, eu já arrastei para cá só para ficar mais fácil, tá? Por dentro da pasta do projeto. Então tá aqui também, ó. Minha captura de pacotes, .pcap.ng, tá? O NG é só uma versão nova do .pcap tradicional. Mas é basicamente então aqui a minha captura. Aqui dentro estão meus pacotinhos capturados, tá? E aí aqui está o meu código, é um arquivo único que eu montei para ficar mais fácil, tá? Então, a partir daqui, a gente vai salvar esses dados aí, né? Através de uma função que salva isso depois em CSV, tá? Mas isso também tem alguns pré-processamentinhos aqui que foram feitos. Basicamente, foi agregado, então, em fluxos, tá? Em fluxos unidirecionais, ou seja, que sai de um destino, né, e vai para outro destino. E aí, como é que eu diferencio, né, uma conversa, né, falando assim, na linguagem, traduzindo, né, da linguagem de redes para a linguagem humana, né, como é que eu defino uma conversa? Eu sei que não são comunicações, fluxos diferentes, né, de comunicação. Eu posso fazer essa análise dessas 4 informações aqui ao mesmo tempo, né, na verdade 5 informações. Eu posso olhar, bom, de qual IP que está saindo e qual IP que está chegando. A priori, assim, né, primeiro, talvez quem não está tão familiarizado com redes deve pensar, bom, se eu tenho o IP que sai e o IP que chega, eu já sei que aquilo ali é uma conversa, digamos assim, né? Só que a verdade é que pode ser que eu mesmo aqui, né, enquanto eu estou conversando com vocês, então, literalmente conversando, né, as mensagens que estão saindo do meu computador e chegando de vocês, elas podem caracterizar um fluxo, enquanto daqui a pouco a mensagem do chat pode ser um outro fluxo, eventualmente, né, e enquanto que eu estou com uma outra ferramenta aberta, eu estou com o Canva aberto aqui para mostrar o slide, é um outro fluxo diferente e assim por diante. Então, só ter o IP origem e IP destino pode coincidir, né, que a minha máquina que tem o meu IP esteja consumindo 2 serviços da Google, por exemplo, que tem o mesmo IP, né? Como são serviços diferentes, serão fluxos diferentes, são trocas diferentes de mensagem. Então, as mensagens que fazem parte de um fluxo não estão relacionadas com aquela sequência de mensagens que fazem parte de outro fluxo. Então, por isso que é importante também olharmos para o protocolo, né? Então, por exemplo, estou aqui consultando o servidor web, né,
daquela máquina que tem aquele IP, mas eu estou consultando através do HTTP. Ao mesmo tempo, eu posso estar consultando o servidor FTP para baixar alguns arquivos. Então, aí já muda o protocolo. Só que pode ser que eu esteja baixando múltiplos arquivos ao mesmo tempo, que eu tenha também múltiplas páginas que estão rodando no meu servidor. Então, como é que eu consigo, né, ser mais preciso para saber qual serviço, de fato, né, que está sendo consumido, né, naquela máquina, né? Eu pego o IP, o IP não, né, a porta, né, que o serviço está rodando. Tá? A porta já está associada a um processo, diferente, né, do IP que está associado à máquina inteira, né? Se você abrir o gerenciador de tarefas, vocês vão ver que tem vários processos ao mesmo tempo rodando. Eles vão estar todos no seu mesmo IP, né? Mas as portas, né, se ele tiver comunicação com a rede, geralmente é diferente. E mais do que isso, né? Às vezes eu posso estar consumindo dois serviços que são ofertados pela mesma porta, mas eu tenho dois clientes aqui, duas instâncias do cliente que está consumindo o mesmo serviço. É como se eu tivesse duas reuniões ao mesmo tempo aqui no Google Meet, por exemplo. Pode ser que a porta de destino da minha conexão seja a mesma, mas a porta, né, de origem seria diferente. Então eu teria duas, é como se tivesse literalmente duas portas de entrada para as comunicações chegarem na minha máquina, tá? Então é por isso que, para caracterizar um fluxo, né, e entender exatamente que aqueles pacotes estão relacionados um ao outro, é interessante pegar essas 5 informações aqui, né? O protocolo, a porta de origem, porta de destino, IP de origem, IP origem, IP destino, tá? Resumindo, é isso, tá? Então a gente vai calcular aqui 10 features por fluxo, né? E salvar isso no CSV. Então, assim, quanto mais tempo ficar rodando, aquele experimento que a gente fez agora do Wireshark, de abrir ele, começar, né, a capturar tráfego e salvar ele, quanto mais tempo eu demorar para parar, né, até salvar, mais mensagens eu vou ter para analisar, maiores fluxos eu vou ter aqui depois, tá? Bom, depois que vocês tiverem esse arquivo todo, eu posso compartilhar com vocês, para vocês rodarem ele, basicamente, vocês precisam depois, né, escrever Python, né, para chamar o Python, passar o nome do arquivo, e aí vocês vão passar 2 parâmetros, a entrada e a saída, né. A entrada é a captura.pcap, ou .pcapng, né, que é o nosso caso, né, e a saída a gente pode dizer, olha, eu quero que chame de flows.csv, por exemplo, ou pode chamar de dataset intrusão .csv, por exemplo, tá? Então é assim que vai usar depois. Beleza. Depois tem outros parâmetros opcionais que a gente vai falar mais para frente, tá? Mas de forma mais básica é isso, tá? A gente vai estabelecer uma entrada e vai converter para uma saída. Então aqui tem umas bibliotecas padrões que vão ser usadas, né? Para a gente conseguir fazer os partes, as capturas, né? Do que está naquele PCAP e transformar para o CSV. As mais importantes aqui são o NumPy e o Pandas, né? São bastante usadas também no contexto aí de quando a gente trabalha com dados, né? Agora vocês vão ver quando que a gente vai chamar cada uma delas. E depois a gente vai definir, então, alguns campos, tá? Então, nesse dataset simplificado que a gente está fazendo, nós estamos interessados nessas 10 informações aqui, né? Que é o epoch, né? O time epoch, que é o tempo, né? O timestamp, é o momento onde um frame está sendo transmitido, tá? O IP destino, IP origem, né? IP source e destination, né? Que são origem e destino. Então, os dois endereços de IPs que estão relacionados àquela comunicação. Vamos saber que tamanho tem aquele quadro também, né? Frame length, né? Que é quantos bytes aquele quadro possui, ou seja, o comprimento, o tamanho dele, né? O IP ponto proto, né? Que é basicamente o número do protocolo, né? IP que está sendo utilizado. Né? Você pode ter, por exemplo, usar o protocolo IPv6, você pode usar o protocolo IPv4 e assim por diante, né? E as portas, né? Origem e destino, TCP, né? Quando for TCP é conexão, e UDP quando for UDP é conexão. E também você pode contar algumas flags TCP, né? Então, quando acontece, por exemplo, a mensagem TCP, né, trocou uma mensagem do tipo SYN, né? Quando você está abrindo uma conexão, o ACK, né, que você está mandando, né, aceitando aquela conexão que está sendo, que houve uma tentativa de ser aberta, né? Quando a conexão é finalizada, ela é resetada, né? Então, tudo isso pode ser também indícios, né, que ajudam, por exemplo, para você detectar um ataque, né? Um exemplo bem clássico que tem de DS que a gente poderia fazer, né, usando essas características que nós estamos lendo aqui, é o famoso ataque SYN-flooding, né? SYN-flooding é o ataque que muitas vezes chama só de DDoS, não deixa de ser um DDoS, né? Às vezes é só DOS, depende de quantas máquinas que estão sendo usadas, mas a forma mais comum de fazer ataques de DOS ou de DDoS que de fato trabalham com a inundação de pacotes é o SYN-flooding, né? Porque uma coisa é você mandar muitas mensagens para um servidor,
né? Pode ser que se você tiver muitos recursos, se tiver muito tráfego com o servidor, você vai acabar causando uma exaustão de recursos, né? Vai acabar o recurso, vai extinguir o recurso daquele servidor. Beleza, isso funciona e pode até derrubar um servidor. Agora, se você achar formas, né, de maximizar o dano, né, das mensagens que você está enviando, você pode acelerar o seu ataque, né? E vai também tornar possível fazer o ataque bem sucedido usando menos recursos. Então, o SymFlooding ele opera mais ou menos nessa linha, né? Ele vai tentar abrir conexões, ele vai mandar o SYN sinalizando que ele quer abrir conexões, né? O servidor, né, vai confirmar, beleza, vamos conversar sim, né? Pode estabelecer conexão aí. Só que a máquina que é o atacante, ele não vai mandar a terceira mensagem confirmando. Beleza, vamos então conversar sim, né? E aí vai ficar por um certo tempo, né, na máquina que recebeu conexão, né? Imagina que eu sou o atacante, a outra máquina é a máquina legítima. Eu falo, ó, vamos conversar, né? Manda a primeira mensagem de TCP. E ela fala, vamos, bora. Né? E aí quando ela fala, vamos, bora, ela já aloca um buffer, já pega parte dos seus recursos e fala, opa, isso aqui é para minha conversa com o Silvio. Só que o Silvio dá um vácuo no cara, né? Então ele fica esperando, ele não é tão mal educado assim, né? Ele fica esperando por um certo tempo, né? Ou seja, até dar um timeout. Ele fica por um tempo com aquele recurso alocado, aguardando que a nossa conversa, nessa troca de mensagem realmente aconteça. Só que eu demoro para confirmar e, na verdade, eu nunca confirmo. Então, até ele se dá por conta de, opa, esse cara tá me tirando. É um trote, né? Ele não quer falar de verdade comigo. Até ele se ligar disso, né, e liberar esse recurso, eu posso ter feito várias outras tentativas, né, de abertura de conexões, e ele, né, quando ele estourar o número limite de conexões que ele pode ter simultâneas, ele vai começar a negar as conexões de outros clientes que são legítimos, né? Então, imagina que eu consigo fazer com várias máquinas, né, de forma paralela, o sim flooding, né? Flooding significa inundação, né? Sim é justamente essa flag do TCP, né, que se chama sim. Deixa eu pegar uma figurinha para vocês aqui, para ficar um pouco mais claro. Vamos ver isso aqui. Hum... Ah, talvez essa aqui seja uma das melhorzinhas. Então, ó, essa aqui ilustra o que eu estou falando para vocês, tá? Num tráfego mais comum, né? O esperado é que isso aqui aconteça. Você manda o sim, o servidor, né, o destino responde com sim ACK, e você dá um ACK dizendo, beleza, vamos conversar. Né? Então, é como eu falei para vocês, vamos conversar? Bora, vamos conversar. E aí, nesse momento aqui, ele aloca recursos, né, para conversa. E aí vem o ACK e a conexão, de fato, começa, né, depois dessa mensagem, começa realmente a troca de mensagens. No sim flooding, ela mandou sim, né? E pode nem vir o ACK, mas no caso do SymFlooding, geralmente vem o ACK, tá? Então esse aqui não é exatamente o exemplo que eu estou dando para vocês, né? Mas poderia vir o sim ACK, né? E nunca chega a mensagem, né, de ACK, dessa atacante aqui, né? Nesse caso aqui está invertido a vítima com o atacante. Não tem aqui o outro exemplo, né? Mas o ponto principal é esse, né? O servidor, a descrição aqui está certa, né? A imagem ali que não. Então, por exemplo, o cliente ele requer uma conexão através do SYN, né, de synchronize. O servidor reconhece aquela conexão, manda no SYN-ACK de volta para o cliente, né, e o cliente mandaria o ACK. Mas aí acontece que o ACK pode não chegar, e aí ele vai ficar, então, bloqueado. E se eu consigo fazer isso em escala, né, mandar um montão de mensagens consecutivas, né, ou, por exemplo, mandar vários SYNs falsos, né, spoofed, né, ou seja, eu mando para o meu target várias requisições de abertura de conexões com o IP origem falsificado, a resposta volta para máquinas inexistentes ou aleatórias, né, e acaba que aquela conexão também não acontece. O ponto principal é que, independente da forma que isso for feito, né, com poucas mensagens eu consigo sobrecarregar os recursos, os buffers, né, daquele servidor, ele para de ouvir e aceitar, então, as mensagens legítimas e abrir conexões legítimas, tá? Então, essa pequena historinha foi só para vocês entenderem que, sim, faz sentido, né, literalmente sim, faz sentido eu analisar, por exemplo, as flags TCP. Tá? Então, esse é um ataque bem particular, bem específico. Agora, suponha que a minha rede, por algum motivo, ela não se comunica com o TCP.
eu estou interessado em detectar somente ataques que estão direcionados a UDP, né? Ou, enfim, outros servidores, outros protocolos. Faz sentido eu coletar essa informação? Não faz, né? Não faz porque eu vou estar... Primeiro que eu não vou conseguir amostras, né, nunca que tenham, de fato, essas informações, né? E segundo que eu vou estar sobrecarregando, né, o meu IDS, né, com amostras, com exemplos, né, de combinações dessas features, né? Por exemplo, tanto a mensagens que vêm com a do tipo sim, né, com uma baixa periodicidade de tempo, por exemplo, se eu olhar a primeira feature, né, que é o timestamp, eu posso verificar que tem duas mensagens ou mais que são muito próximas, timestamp muito pertinho um do outro, né, ou seja, provavelmente alguém está tentando fazer alguma sacanagem, porque está vindo mensagem demais, né, num curto espaço de tempo, o que não é comum, e por coincidência, esse monte de mensagem, todas elas vêm com a flag sim, né, então, cara, isso aí eu já conheço de cor, isso é um sim flooding, né, o meu IDS falaria isso. Agora, se essa rede, né, não tem o protocolo TCP, por que diabos que eu vou estar treinando o IDS, né, para ele olhar esse tipo de padrão? Não vou. Tá? Então, é basicamente isso que nós falamos na última aula. Né? Nós temos que deixar nosso IDS, não é aquela coisa de super especializar ele, né? Nós temos que deixar nosso IDS suficientemente ciente das ameaças que podem realmente ser exploradas. Senão, eu vou estar criando um modelo confuso, né? Que aquele modelo ele vai ter informação demais, né, na hora de ser treinado, mas na hora de tomar uma decisão, aquele monte de informação não vai servir para nada, né? Então, esse é o ponto principal, tá, da última aula, né, onde nós falamos especificamente daquela parte de extração, né, de features, né, quais informações que são as relevantes. Bom, aí seguindo aqui no nosso código, né, tem uma série de funções aqui, tá? Vamos lá. The Shark, né, que é a informação é a biblioteca que vem no próprio PCAP, né, no próprio Wireshark, né, o Wireshark ele usa o T-Shark, que eu falei para vocês, mas vocês poderiam também usar essa própria biblioteca para capturar pacotes, tá, então são só algumas checagens aqui, vai verificar se está ou não encontrado, né, se não tiver ele vai pedir para instalar, e aqui é onde ele de fato vai fazer a extração, né, então ele vai abrir o meu arquivo e vai procurar então todos aqueles campos, são esses aqui, né, T-Shark Fields, todos esses campos que estão aqui, ele vai iterar, né, procurando no meu PCAP e salvando eles através, né, dessa função aqui, tá? Tem algumas funções para converter, né, porque o formato que vem no PCAP, né, ele já não é um formato totalmente legível, se você não abrir ele com Wireshark, por exemplo, você não consegue ler, né, o que está lá dentro, então você tem que fazer algumas conversões aí para conseguir ter, de fato, os dados como você precisa ter. E aqui já tem alguns argumentinhos, né, que já foram criados, né, para configurar já o nosso extrator de dados, digamos assim, né, para ele conseguir já ter por padrão alguns parâmetros, né, que vão nortear de que forma aquela consulta é feita, né. Então, aquela consulta não, né, aquela execução, né, que é, por exemplo, passar a entrada, passar a saída, né. Se o T-Shark, né, não tiver definido uma variável de ambiente, se ele não for encontrado, né, você pode passar explicitamente um caminho não executável, tá? Então, existe a possibilidade, mas no nosso caso aqui, nessa configuração que eu estou aqui usando, não é necessário, tá? E também você pode colocar um arquivo, né, um traço temp aqui, né, TMP, para você conseguir, então, ter aqui um arquivo temporário, né, no CSV temporário de pacotes CSV, tá? Então, você consegue usar isso aqui para você inspecionar depois esse arquivo que está sendo gerado, né, de forma temporária. Mas o que realmente importa é isso aqui, é o ponto .alt, né, o traço .alt, que é o que ele vai salvar mesmo, né, com as features por fluxo depois agrupadas, tá? E aqui ele vai começar, então, de fato, a chamar, né, vai verificar se o Shark existe, né, e aqui ele vai começar, de fato, a fazer a extração, tá? Então, se ele der o erro, né, de não ter o T-Shark, que é a biblioteca que eu falei para vocês, ele não vai conseguir manipular os arquivos, né, o arquivo de PCAP, para conseguir converter para CSV, então ele vai dar um erro aqui dizendo qual foi o que aconteceu, né. Bom, se ele conseguiu ler, né, de forma bonitinha, deu tudo certo, ele vai então fazer essa normalização de colunas aqui, tá? Então ele vai ler o arquivo que foi criado lá em cima, né, que foi criado aqui em cima, que já é um packet.csv, um arquivo temporário, digamos assim, e esse arquivo então vai ser lido, e aí aqui vai acontecer então
a normalização, tá? Então, ele está já padronizando para alguns nomes mais simples que foram definidos via código mesmo, para não pegar o campo completo lá da forma que vem no PCAP, né? Ele vai deixar da forma que eu defini. Então, o usuário / programador pode definir quais seriam, então, os títulos das colunas, né, desse nosso dataset. Está fazendo aqui a renomeação, né? Está fazendo as conversões de tipo, conforme é necessário. Vai ter, então, para cada uma dessas features aqui, né, de porta, tag TCP, etc., e aplicando também, então, essa conversão aí de tipos, né? Depois ele vai, então, tentar verificar, então, qual que é a porta e o protocolo, né, de forma comunicada. Então, por exemplo, se o TCP tem uma porta definida, ele vai definir o proto como TCP, né, e então tem uma série de conexão, de mapeamentos que ele vai fazendo aqui, para depois, então, ele conseguir descartar aquelas informações que não são válidas, né, que não fazem parte, por exemplo, da saída, né, ou seja, veio IP inválido, veio algum problema na captura, né, que não faz sentido eu logar, eu posso já cortar aqui mesmo e tirar fora, né, do nosso código, né, do nosso processo aqui, né, de captura não é de captura mais, né, mas de processamento de pacotes. Então, lembrando, tá, tudo isso que eu estou fazendo aqui não tem a ver mais com a captura. A captura é aquela que eu já mostrei para vocês, ela está lá, salva aqui dentro, né, então tá aqui, ó, a minha capturinha que eu fiz através do Wireshark, e aí o código ele vai só extrair os dados, tá, então esse montão de coisa que vocês estão vendo aqui é tudo para extrair, normalizar e deixar bonitinho, né. Depois ele faz a ordenação aqui por tempo, né, então se eventualmente tiver mensagem fora de ordem ou der qualquer problema no PCAP, ele vai deixar depois bonitinho na hora de fazer a extração, né, para salvar em CSV, tá? Ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Então, por exemplo, aqui ele mostra como fazer alguns cálculos, tá? Eu falei para você já isso nas aulas passadas. Nem todas as informações que você vai capturar, né, elas são as informações que já estão no pacote. Então, por exemplo, para você conseguir ter o tempo entre dois fluxos diferentes, né, entre dois fluxos consecutivos, por exemplo, você pode fazer isso de forma programática, tá? Então, para você conseguir identificar que um fluxo ele está com uma certa diferença de outro fluxo, por exemplo, primeiro é necessário identificar o que é um fluxo, né? Isso eu falei para vocês lá no início. Então, uma feature que a gente está criando essa aqui é o Flow ID. O Flow ID é aquela combinação, né, do IP origem e IP destino, a porta origem e porta destino e mais o protocolo, tá? Então, quando nós temos tudo isso combinados, nós temos aqui um ID, tá? Uma forma de identificar unicamente aquele fluxo, tá? Então, aqui o protocolo que ele está pegando aqui é o protocolo de camada 4, L4, né? Se vocês olharem a pilha de protocolos, vocês vão ver que dependendo da pilha, né, a mesma mensagem, ela pode estar usando diferentes protocolos, né? Então, lá na aplicação, eu tenho, por exemplo, um HTTP, que pode estar rodando lá na camada 4, né, de transporte, o TCP, o UDP, e assim por diante. Então, aqui eu estabeleço, por exemplo, que eu quero saber qual é o meu protocolo, né, de camada 4, né? E aqui ele está fazendo uma diferença, né, usando o diff do Python para pegar a diferença, então, entre dois fluxos, né, de tempo de dois fluxos diferentes. Tudo isso aqui, então, são features novas que vão sendo geradas, né? E aqui ele fez até algumas coisas mais legais. Então, olha só, está agregando agora as features de tráfego para computar algumas informações, já algumas métricas, que já não são aquelas métricas, digamos assim, cruas, tá? Então, aqui já tem um pré-processamento legal acontecendo, né? Você já está, então, pegando, por exemplo, esse campo aqui, né, que está pegando diferenças, né? E a partir desse campo de diferença de tempo, que é uma informação bastante relevante, né, dado que a gente está com um conjunto simplificado de features, talvez as informações mais relevantes aqui que indiquem padrões de ataques é você olhar qual a periodicidade de uma mensagem para outra. Você vê se está tendo um atraso muito grande na rede, se está vindo muita mensagem num período muito curto, né? Típicos, né, comportamentos típicos de ataque de negação de serviço, né? Geralmente você consegue observar esse tipo de coisa. Primeiro que quando o ataque começa, você vai ver um bombardeio de mensagem, e outra que depois quando o servidor está sobrecarregado, né, e não consegue atender e tudo mais, você vê que pode acabar diminuindo a quantidade de mensagens, especificamente as respostas, né, do servidor. Daqui a pouco está chegando muita mensagem, não está saindo. Então, esse tipo de padrão, né, acaba caracterizando algumas ações pontuais de atacante, tá? Então, aqui então, são as fórmulas, né, para você calcular média, desvio padrão, né, que o desvio padrão, o total de bytes, né,
trafegado dentro de um fluxo, né? Total de pacotes, então duração daquele fluxo, quanto tempo durou desde o início até o final da conversa, né? Da troca de mensagens e assim por diante. Então, são várias features diferentes que podem ser extraídas aqui, tá? E depois ele vai acabar, então, retornando, então, tudo isso através de um espécie de dicionário, né? Com essas features já catalogadas ali, tá? Bom, e aí, basicamente isso que esse código faz, tá? Se eu colocar ele para rodar, então lembra que para rodar, basta eu abrir o terminal e rodar esse comando aqui, ó. Python, o nome do arquivo de código, né? pcap to flow features, traço, e o nome da captura, né? Meu arquivo de captura, ele se chama minha captura de pacotes. Aqui. Então, vou copiar aqui isso aqui, para ficar mais explícito, tá? Então, esse aqui vai ser o meu comando que vai funcionar para mim. pcap to flow features, ok? E aqui eu vou dar o nome, né? Já dei detecção do dataset intrusão, por exemplo, né? E aí eu vou copiar então isso daqui. Eu estou usando aqui o PyCharm, tá? É uma das ideias, você pode usar qualquer outra ideia para rodar isso. Se você não quiser instalar nada, você pode até usar o Google Colab, por exemplo, né? Vou fazer um breve parênteses para fazer a propaganda do Google Colab. Então aqui, se vocês digitarem Colab, de Colab mesmo, né? .google, vai abrir essa ferramenta aqui, tá? Se vocês criarem New Notebook ou Open Colab, vocês podem navegar aí através dessa ferramenta bem legal, que permite você codificar sem precisar instalar nada, tá? Então, eu uso bastante, assim, principalmente para fins didáticos do Google Colab. Ele vai abrir aqui. Tem bloquinhos de código, tá? Você pode colocar todos os seus códigos aqui. Daria para ter feito tudo que a gente vê aqui no Google Colab também, tá? Mas, se você prefere rodar na máquina de você, pode fazer como eu estou fazendo também, instalar aí a sua ideia de preferência, né? Pode ser VS Code, né? Como eu falei, eu estou usando o PyCharm porque eu gosto. Então, no PyCharm você tem, por exemplo, o terminal, né? Que é onde você consegue colar, né, o comando. Python, pcap to flow features, e põe o nome do seu, né? Traçar pcap, põe o nome do seu pcap e define o nome do arquivo que você quer de saída. Vou rodar esse comando. E pronto. Tá aqui, então ele acabou de criar, por exemplo, o dataset intrusão CSV. Tá? E tá aqui meu arquivo CSV. Então, o PyCharm, né, ele já mostra o formato de colunas mesmo, tá? Mas na prática, o que a gente tem aqui, se eu for abrir com outro editor, vamos ver se eu tenho algum outro editor instalado aqui. Open Files. Ó, abriu um Notepad++, tá legal. Achei que eu não tinha nesse computador aqui, eu gosto dele também para abrir arquivos assim, puros, digamos assim. Eu vou abrir aqui com o Notepad++. E aí vocês podem ver que é realmente um CSV, tá? Talvez vocês estranhem essa primeira informação aqui, mas lembra que a gente criou o Flow ID, né? O Flow ID, ele ficou com esse identificador estranho aqui, tá? Se nós quiséssemos simplesmente chamar de ID1, ID2, ID3, que é até melhor, tá? Por exemplo, o Flow ID poderia... Opa, tá com o nome desligado. O Flow ID, né, que é essa informação aqui, ele poderia... Isso eu posso usar no Python, né, na hora de gerar o dataset. Eu podia chamar simplesmente de 1, isso aqui eu podia chamar de 2, mas só para vocês entenderem, tá? Que isso aqui tudo é o ID do fluxo, tá? Então, flow ID é isso aqui. Depois eu tenho IP origem, né? Então, daqui meu IP origem, olha só. Bom, vocês já entenderam que isso aqui é um CSV, tá? Eu vou lá voltar pro PyCharm só porque aqui ele mostra no formato de coluna mesmo, tá? Mas, deixando bem claro, é a mesma coisa, tá? Então, esse IP aqui, por exemplo, corresponde a essa coluna, depois tem a vírgula que separa para o próximo IP, que tá aqui, tá? Então, é isso, tá? Isso aqui é só uma forma bonitinha de olhar. Como eu sempre falo para vocês, né? Um dataset, imagina uma planilha do Excel, né? Tem colunas, tem linhas, isso é um dataset, né? E um arquivo CSV não deixa de ser um dataset também. Então, olha aqui o fluxo que eu acabei de capturar, tá aqui o P origem, P destino, a porta origem, porta destino,
o número do protocolo da camada 4, né, que é o número 17. Não vou lembrar de cabeça, tem que ir lá no Wireshark que leva essa tradução, né? Então, se você procurar aí L4 Proto Num 17, você vai ver se é TCP, o que é isso aqui, tá? Então, enfim. Mas não é TCP, TCP provavelmente está aqui, né? Por quê? Porque eu tô vendo pela porta já, né? Porta 443 é a porta do TLS, né? Então, provavelmente esse aqui seja o TCP, onde esteja rodando o protocolo TLS. Então, você pode ver, né, que pela porta você reconhece alguns serviços tradicionais que estão sendo usados, né? Percebe que a porta origem aqui é uma porta, digamos assim, mais estranha, né? Porque o serviço está sendo consumido no destino, tá? Então, aqui provavelmente é por exemplo, uma página web que eu abri, né, quando eu uso o HTTPS, né, a porta que aparece é essa aqui, né? Porque a porta do TLS é 443. Aqui o número do protocolo, aqui quanto tempo que durou aquele fluxo, então você pode ver que tem tempos variados aqui, né? Total de pacotes, então nessa conexão aqui foram 2 mensagens que foram trocadas, né? Quantidade de bytes, 173 bytes, tem outro que foi maior, muito provavelmente esse aqui que está aqui em cima, seja o Google Meet, né? Bem provável, muito provável que seja. Média de pacote, tamanho médio de pacote, olha só como tem pacotões grandões aqui, né, comparado aos outros. Mais uma vez, né, eu desconfio que seja o Google Meet porque deve ser o que está realmente consumindo mais, enviando pacotes maiores, né, e tudo mais. Ó, desvio padrão de pacotes, então ó, tem um desvio padrão de 118. Agora percebam que essa conexão aqui, né, ela tem um desvio padrão maior que aquela, ou seja, por mais que a média seja um pouco mais baixa, está desviando mais, está destoando mais, tá? Ah, foi um ataque, né? Claro, provavelmente não nesse momento, né? A menos que eu esteja com um malware que eu não sei aqui, mas é bem provável que não, tá? Mas numa escala maior, onde daqui a pouco aqui vai para 1900, vai para um negócio muito, né, gritante, o IDS já conseguiria dizer, opa, pera aí que isso aí tem coisa estranha acontecendo, né? Especialmente, né, se eu estou falando de IDS baseado em assinaturas, que é quando a gente tem as amostras de fato de ataque para treinar ele, eu posso dizer, olha, para pacotes com a média de tamanho de 850, quando o desvio padrão passa de 500, cara, isso aí é uma amostra, é um indício claro do ataque X, né? O meu IDS conseguiria ser treinado, então, para detectar esse tipo de padrão, tá? Opa, se o desvio padrão passou disso e o tamanho médio é aquele, isso especialmente quando eu falo do protocolo X, né? Então, e também para o número de pacote X, ou seja, cara, eu troquei só 400 pacotes, pode estar tão grande assim o desvio padrão desse número tão pequeno de pacotes, né? Ou pior ainda, né? Eu troquei tanto pacote assim e o desvio padrão está, mesmo com essa quantidade grande de pacotes, né? O desvio padrão ele está enorme, faz sentido variar tanto quando eu pego um desvio padrão, um número bem tão grande de pacotes, né? Então, enfim, esse tipo de conclusões, né, são as informações que vão assim, deixar factível a detecção de uma intrusão. A média, né, da diferença entre fluxos, isso aqui é legal, olha só. Então, percebam que tem aqui alguns ranges, né, e ele varia com o protocolo, se vocês olharem essa mensagem aqui, por exemplo, né, então, ó, essa aqui todas estão com o mesmo protocolo, 17, vamos ver então se muda, dá para ver que muda já, né, olha quantas mensagens foram trocadas com esse protocolo, número 17, né? Olha a quantidade o tempo, né, a duração versus esse outro protocolo aqui, por exemplo, né? Que é o protocolo 6. Olha como são diferentes os números. Então, daqui a pouco o que é normal, aceitável para um protocolo, pode não ser para o outro. Na prática, aquela quantidade de dados que o MIT está trocando, tá enviando e recebendo quando estou no Macau, ela é muito diferente da quantidade de dados de quando eu abro, sei lá, um site de notícias, né? Faz sentido abrir um site de notícias e a quantidade de bytes ser similar ao que está sendo trocado no Meet? Não faz. Provavelmente aquele site de notícias tem alguma coisa estranha rodando ali, né? Está me enviando, ou está coletando minhas informações, ou está me enviando alguma carga de dados que não deveria, né? Então, percebam que associar o protocolo, né, com a porta, com esses padrões que a gente está vendo aqui, né, do tamanho, quantidade de bytes, desvio, padrão, média, faz total sentido, né? A partir daí, você ensinando o IDS que, olha, para esse protocolo, para essa porta, para esse conjunto de condições, né, esse comportamento aqui faz sentido, ele começa, né, a partir do momento que você faz isso com uma base suficientemente grande de treinamento, por exemplo, a gente fez uma captura de segundos, né, mas quando a gente pega o dataset lá do Canadian Institute for Cybersecurity, né, o Instituto Canadense de Cibersegurança, a duração, né, das capturas deles geralmente é de semanas, né,
Então eles têm um dataset, por exemplo, que foi capturado ao longo de uma semana toda, e aí cada dia de semana eles fizeram um ataque, ou mais de um ataque diferente. Você olha lá a descrição do dataset deles, eles falam, olha, na quinta-feira à tarde teve um ataque de tal tipo, né? Quinta-feira de manhã teve esse outro ataque, assim por diante. Às vezes mais de um ataque ao mesmo tempo, mas eles falam também, olha, na quarta-feira não teve ataque. E aí você, usando essas informações, né, para você ensinar o IDS, ele consegue já extrair, opa, então quando tava essas estatísticas, para essas conexões não era ataque. Agora, quando a estatística estava diferente, para esse outro tipo de conexão, isso aqui gera um ataque, né? Então é mais ou menos isso que o IDS faz. Beleza? Ficou claro? Então, qual que é como é que assim operacionaliza a coleta de dados, né, para detecção de intrusões? Daqui para frente, né? O que eu faria para fazer um ODS, de fato? Eu teria que rotular. O que é rotular? É adicionar uma nova coluna, né? Dizendo, ó, isso aqui é normal, isso aqui não é. Então, só para você ter uma noção, ó, aqui gerou 47 mensagens, tá? Numa captura bem pequenininha. Na verdade, essa foi a que eu fiz agora mesmo com vocês, né? 47 mensagens. Então, 46, tá? Então, na verdade, não foi de agora, foi que eu fiz mais cedo, né? Vamos pegar de agora? Ah, eu não salvei, né? Vamos fazer de novo, então, só para vocês acompanharem. Eu vou fazer uma nova captura. Deixa eu fechar essa captura aqui. Lembrando, né? Como eu estou no Linux, eu preciso de abrir com sudo, né? Então, eu vou abrir o CMD. Vou repetir o processo só para ficar claro para todo mundo o que aconteceu aqui, tá? Até quem chegou atrasado. Então, qual que é o ponto zero? Instalar o Wireshark, né? Mas vamos para o ponto 0.1, então, né? O Wireshark instalado. Como é que começa a brincadeira aqui? Eu estou no Linux, então eu vou dar um sudo Wireshark para abrir o Wireshark como administrador. Esse aqui é o Wireshark. Para quem chegou atrasado, o Wireshark ele serve para fazer capturas de pacotes. E aqui embaixo eu já consigo ver quais são as minhas interfaces de rede que estão em funcionamento. Vou selecionar a interface que eu estou usando para conexão com a internet. E ele já começa automaticamente a gravar, tá? Vou guardar aí alguns instantes. Agora são 26. Vou guardar até 28, 29. Vou te até o 30, tá? Vou deixar 4 minutos de capturando. Enquanto isso, se vocês tiverem perguntas, o pessoal pode abrir o microfone e conversar comigo um pouquinho. Vou deixar fazer 4 minutos de captura, talvez 5, porque eu atrasei um pouquinho, né, para olhar para o relógio. Média de 4, 5 minutos, só para a gente ter uma noção de quantas mensagens no meu computador, né, estão sendo trocadas nesse intervalo, tá? Enquanto isso, com alguma dúvida, tá claro o que está acontecendo nessa aula. Essa aula está um pouco diferente das outras. Começou já um pouco mais mão na massa, as outras eram muito teoria. Pode falar, Fabiano. Professor, boa noite, primeiramente. Boa noite a todos. Ali, no caso, você tá fazendo esse vínculo no Wireshark ali com uma placa Ethernet, né? Isso. Se eu tivesse 2 placas Ethernet, eu consigo também ir na outra, selecionar outra e fazer a mesma coisa? Consegue. Pode ter, às vezes, além da internet, você tem outras placas também, né? Até outros protocolos, até Bluetooth, por exemplo, você consegue. Então, lá no início, agora quando eu parar, eu te mostro de novo. Naquela hora que eu acabei de selecionar ali, aquela que parecia que tinha tráfego, sabe? Uhum. Ele apareceria todas as placas disponíveis ali. Então, você consegue capturar a placa que você quiser, sabe? Entendi. Eu nunca vou dizer o Wireshark, mas nesse Wireshark eu consigo ver, por exemplo, quem está acessando, quem está fazendo tráfego na rede, na rede tanto cabeada como Wi-Fi, por exemplo? Sim, depende assim, do acesso que a sua máquina tem, em qual rede que ela está, né? Mas ela consegue visualizar o que a sua interface consegue, sabe? Tudo que está passando pela sua interface de rede, que está chegando no seu computador, né? Mesmo que não seja para você, eventualmente, às vezes chega na interface e você não captura, você não pega, né? Ele, como se fosse um lago onde está passando ali os barquinhos de papel, você pega o seu, né? O melhor exemplo é quando você pega lá, chegou no aeroporto e tem as bagagens, né, que estão rodando, você chega lá e fica olhando para tirar a sua. É mais ou menos essa interface de placa de rede. Então, sim, você pode olhar tudo que está passando ali, né? E aí você pode usar o modo promíscuo, principalmente, que é o que você consegue olhar as informações, digamos assim, que não são suas, às vezes, que estão ali, né? Ok, então, obrigado. O que o pessoal faz, geralmente em grandes redes, é fazer, por exemplo, espelhamento, né, de porta-switches, para você capturar, né? Você faz espelhamento e você captura todo aquele tráfego no backbone, por exemplo. Então, o IDS ele conseguiria, sim, analisar todo o tráfego de uma rede, desde que ele seja posicionado, né, naquela posição estratégica, onde passa todo o tráfego de uma rede. Tá? Então, aquela figurinha que nós fizemos lá, que tem o firewall, que tem os dados entrando e saindo, isso aí poderia ser um cenário real, tá? E assim, pessoal, como eu falei, né, eu estou pegando assim, o tráfego padrão que está acontecendo aqui sem nem eu fazer nada, só conversando com vocês, então eu estou gerando algum tráfego, porque estou conversando com vocês aqui, né? Mas eu poderia também fazer experimentos bem pontuais. Por exemplo, eu já fiz algumas pesquisas com protocolos como o MQTT,
que é um message MQTT, me esqueci agora, só porque Message Telemetry Protocol, acho, ou algo muito parecido com isso. É um protocolo de telemetria, ou seja, ele serve para troca de mensagens, geralmente troca de mensagens machine to machine, né? Diferente do HTTP, por exemplo, que ele é cliente-servidor, né? Que ele tem um servidor centralizado e você usa servidores, usa clientes como, por exemplo, o browser, né? O seu dispositivo ali, desktop, ou o seu dispositivo móvel através do navegador, né, para acessar uma página web, né, é basicamente assim que funciona o HTTP. Tem outros protocolos, como o MQTT, que eu acabei de mencionar, que é para, por exemplo, máquinas industriais se conversarem uma com a outra, né, duas máquinas que precisam trocar mensagem para elas, enfim, trocar qualquer tipo de mensagem. Daqui a pouco uma está coletando um dado ali de temperatura, outra precisa enviar para ser processada. Isso pode acontecer via o MQTT, por exemplo, tá? E aí, se eu estiver interessado no MQTT, como falei para vocês, né, eu posso vir aqui e simplesmente escrever MQTT. Já fica verdinho, quer dizer que é um protocolo que existe mesmo. Tem o SN, que é um que tem um pouquinho de segurança, né? Tá aqui. E aí, aquilo que eu falei para vocês, faz sentido eu fazer o filtro agora, por exemplo, né, para MQTT? Obviamente não faz, porque na minha rede, né, eu não estou interessado em proteger nenhum ativo que tenha o protocolo MQTT sendo executado. O HTTP faz sentido? Faz, mas tem que ver se realmente tem alguma mensagem HTTP sendo trocada aqui, né? Enquanto não tem nenhuma mensagem HTTP sendo trocada, não vai fazer sentido. Eu acabei de abrir o navegador, por exemplo, né? Digitei palavras aleatórias no Google, só para vocês verem, eu estou em outra aba. Então, digitei palavras aleatórias aqui, o que acontece? Começa a aparecer mensagem HTTP lá sendo trocada, tá? Então, depende muito do que está sendo, do tipo de mensagem que eu estou interessado, de fato. Pode falar, Newton. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bacana, gostei da explanação bem hands-on. A pergunta que eu queria fazer, no caso em especial, você tá esnifando, né, que é o termo técnico que o pessoal usa, a rede e o tráfego dela, né? Isso. Você com equipamento adequado, você conseguiria fazer o mesmo processo com a comunicação de torres telefônicas, por exemplo? Depende muito do protocolo que eles estão utilizando, mas em geral, assim, assumindo que nós tenhamos o dispositivo, né, com a antena e etc, que consiga capturar o sinal daquela mensagem que está passando e que eu consiga também decodificar o protocolo que eu preciso, sim. Em geral, sim. Claro, geralmente você vai ter criptografia, né, você vai ter níveis, camadas de segurança. Então, em muitos casos, até mesmo os IDS, né, quando a gente fala, né, de casos onde tem criptografia aplicada, ele se limita até mesmo, né, para aqueles cabeçalhos que eu acabei de mostrar para vocês, porque mesmo que a payload, né, ou seja, o que está na camada de aplicação seja criptografado, mesmo que aquilo seja criptografado, nós ainda conseguimos olhar os cabeçalhos. Eu sei qual IP está vindo, qual IP está indo. Então, muitas vezes os DS eles se limitam a isso, até porque é o que eles têm acesso sem precisar fazer o que eles chamam de DPI, né? Deep Packet Inspection. Caramba, fugiu a palavra em inglês agora. Inspection, isso. Deep Packet Inspection. Inspeção profunda de pacotes. Então, se você não está fazendo DPI, ou seja, se você não tem capacidade de analisar o payload, né, o que está realmente na carga útil do protocolo, você se limita geralmente ao que está aqui, né, na camada 4, onde tem todas as informações que a gente viu, né, porta de destino, origem, né, e etc. Então, sem responder a pergunta, sim, qualquer rede, né, seja ela qual for, que você tenha condições de capturar o tráfego com um dispositivo adequado e que você esteja sintonizado, você consegue logar isso, né, e a partir daí fazer a detecção de intrusões, o monitoramento, né. Perfeito, pessoal. Bom, Obrigado. pessoal, se tiver mais alguma pergunta, pode levantar a mão, falar aí, ou só abrir o microfone mesmo. Enquanto isso, eu vou salvar essa captura, já deu uns 5 minutinhos, eu vou salvar como captura 5.000. Salvei. Beleza. Então, para simplificar de novo nessa vez na área de trabalho, tá aqui, tá vendo? Captura 5.000. Vou jogar para a pasta do meu projeto, só para ficar mais fácil. Não tem, não tenho permissão. Tem que dar permissão para conseguir manipular isso. Esse é o problema de você precisar entrar como root para fazer a captura, né? Depois só o root consegue fazer os movimentos que precisa. Então eu vou pegar aqui o pacote.
Beleza? Então eu dei acesso aqui agora para poder manipular, né, aquele arquivo que está ali. E agora que eu fiz isso, eu vou jogar ele para a pasta do meu projeto. Tá lá, eu consegui copiar ele agora, que antes eu não conseguia, né? Tá na pasta do meu projeto, eu já vou abrir o PyCharm. Já detectou, tá aqui, né, meu arquivo. E aí, agora eu só vou rodar aqui na linha de comando mesmo, coisa que eu rodei antes, tá vendo? Só que, bom, eu poderia também, só para demonstrar para vocês, né, eu vou fazer no próprio terminal. Tá. Entrei na pasta do meu projeto, né, tá aqui. Agora eu consigo rodar meu comando por aqui. Python, o nome do meu arquivo Python, pcap to flow features.py, e passo meu pcap, que agora é o novo pcap que eu capturei. Eu chamei ele de captura underline 5min, né? Ponto .pkpng, e aí eu vou trocar o nome aqui para flows 5min também. Ponto .csv. Ah, não tá, meu Python não está configurado nas variáveis de ambiente. Então, para não precisar fazer configurações agora, eu vou rodar direto daqui mesmo. Daria lá, tá, pessoal? É só questão de configurar mesmo. Como eu tô dentro aqui do meu. Tá, mas eu não troquei agora os dados aqui. É... Captura. Aqui. Flows 5.000. Enter. Percebe que demorou já um pouquinho mais, né? A gente deve ter um número bem maior de mensagens, né? 456 fluxos diferentes. Percebam que não é 456 mensagens, né? É 456 fluxos diferentes. Cada fluxo teve várias mensagens. Quer ver? Então vamos abrir aqui o Flow 5.000. Já tem um número bem maior de fluxos, como vocês viram, né? E olha aqui a quantidade de mensagens. Ó, teve só uma conexão lá, por exemplo, que teve 51 mil pacotes transmitidos. Olha a quantidade de bytes que foram transmitidos. A média se manteve parecida com, até legal, sabe? Olha que interessante. A gente pode abrir esse aqui e esse aqui, para que a gente consiga comparar uma coisa com a outra, né? Então, olha só, uma captura diferente da outra. A gente pode ver, tá, mas se eu variar a captura, como é que as coisas variam? Obviamente, né, a duração do fluxo muda, né? Porque agora a gente está com uma captura maior. Mas e será que o tamanho do pacote médio muda? Vamos descobrir isso agora. Então, olha só. Nesse caso aqui, o tamanho, os maiores, né, que estavam aqui, vamos ver se dá para ordenar por aqui. Dá. O maior foi a maior média, né? O fluxo com a maior média de pacotes estava ali por volta de 2.338, enquanto que nesse outro aqui estava 1.194. Então, olha só, uma captura maior já, digamos assim, já fugiu dos padrões. Por que é legal a gente olhar isso agora? Percebe que se o IDS fosse treinado para saber, olha, o que é aceitável, assim, a média de um fluxo, ela vai mais ou menos ali até 1.194. Se eu usasse esse arquivo aqui que a gente fez antes, que foi alguns segundos de captura, né, para treinar meu IDS, né, ele já ia. Aí vamos falar de um ADS, né, aquele Anomaly Based Intrusion Detection System, né, ou seja, aquele baseado em anomalias, onde eu não tenho rótulos para dizer o que é ataque ou não é, eu só mando um arquivo normal e falo, bom, aprende com esse arquivo, e se coisas fugirem muito desse normal, tu detecta como uma intrusão, né, ou como pelo menos uma anomalia. Se eu fizesse isso, né, e eu fizesse meu baseline, ou seja, se eu criasse meu modelo padrão a partir dessa primeira captura, o que provavelmente ia acontecer aqui? Uma anomalia. Por quê? Destoou. Já tá um pouco mais diferente.
Ou melhor, vamos olhar agora para o desvio padrão. Talvez aqui destoe ainda mais, né? Olha só que interessante. Então, assim, quando nós tínhamos conexões, até conexões de 5.000 e pouco pacote, olha só, o desvio padrão estava 118. O maior desvio padrão foi numa conexãozinha pequena, que tinha pouco pacote, né? Só 12. Então, assim, quanto menos amostra, né? Maior tende a ser o desvio padrão, porque você tem menos amostragens, então quer dizer, a variação pode ser maior. Se você tem mais, né, uma quantidade grande de amostras, ele tende a achatar, tende a suavizar o desvio padrão. Mas o que aconteceu aqui, olha que interessante, para uma troca também de 16 pacotes, eu tive um desvio padrão de 1.700. Então, numa troca de 14.000 bytes, teve uma variação, né, um desvio padrão de 1.758, né, bytes em média, né, dentro desse fluxo, nos pacotes trocados. Enquanto que aqui o máximo era 550. Então aqui claramente seria detectada uma anomalia. Então isso é para mostrar para vocês a dificuldade que é, né, de você treinar um ODS adequadamente. E percebe que eu estou aqui na mesma faixa, na mesma aula de vocês, né, com os mesmos aplicativos abertos, sem mexer muito no meu ambiente. Agora imagine se eu fecho tudo, abro meu notebook com outros aplicativos e softwares instalados, uso outras aplicações, como isso mudaria meu tráfego, né? Então percebe que com tudo igual, né, em momentos diferentes e capturas de tamanho diferente, variou tanto assim o tráfego. Imagina se eu tiver dois dispositivos totalmente diferentes. E é esse o desafio maior, sabe? É por isso que a gente está aqui hoje, né? Por isso que não existe um IDS que você faz download e ele sai detectando tudo que tem daí de intrusão na internet. Mapear o tráfego legítimo, né? O tráfego padrão, né? Que não é ataque, já não é simples. Imagina você fazer isso para ataque também. Ou seja, eu poderia instalar aqui o Kali Linux ou instalar no meu Ubuntu mesmo várias ferramentas de teste de penetração, de exploit, fazer várias demonstrações de ataque. Pode ter um semestre inteiro fazendo ataques diferentes aqui e deixar continuamente esse Wireshark capturando. A gente não ia conseguir mapear uma fração de ataques que existem, né? Então percebe a dificuldade que é, né, de você ter um IDS assim suficientemente bom para garantir que aquela rede vai estar cobrindo um nível eficiente, né, de segurança, cobrindo de fato aquele range, né, aquela faixa de ataques, né, que podem acontecer, né? Ou seja, é por isso que as primeiras aulas a gente não saiu fazendo o que a gente está fazendo hoje. A gente começou falando de quê? Propriedade, segurança e informação. Ah, mas isso é muito básico, isso quem já fez alguma vez segurança já viu. Ok, só que se você perceber que as propriedades de segurança e informação estão diretamente associadas ao que a gente está fazendo hoje, né, você começa a já priorizar melhor, né, o que você vai capturar, né, porque você já sabe quais são aquelas propriedades que podem estar sendo ameaçadas. Eu acabei de dizer para vocês, olha, estou aqui no Google Meet com vocês, quais são meus medos, né, enquanto professor que está no Google Meet com vocês? Ah, daqui a pouco a imagem de vocês pode vazar, alguém abre a câmera e de alguma forma alguém consegue invadir aquela conexão e expõe, né, ali uma informação que eu passei para vocês aqui importante, no privado, que era sigilosa, ou a própria imagem de vocês e põe na internet e depois, mas isso aí foi da gravação que o professor Silvio fez. Então, opa, para mim aqui, o mais importante hoje é a confidencialidade. Essa é a principal propriedade de segurança da informação. Então, o que eu vou, se eu fosse monitorar, né, fazer meu IDS, o que eu quero monitorar aqui? Eu quero monitorar potenciais ações de atacantes, né, conexões estranhas, por exemplo, uma coisa bem simples, né? Tem um IP lá da China que está conectando aqui, né? E eu sei que não tem ninguém da China que está na aula, né? Não tem nem aluno da China e tem um IP da China conectando, ou dos Estados Unidos, né? Ou, enfim, qualquer lugar diferente que não era para ter aquele IP conectando aqui na rede. Opa, pera aí que esse cara tá querendo espionar alguma coisa, né? Então essa é a minha maior preocupação. Vamos desconectar esse cara aí que está com um IP muito estranho acontecendo, conectando aqui. Então percebe que um exemplo bem simplista, né, que não é nenhum padrão complexo que precisa de machine learning, ele já me revela, né, uma tentativa de ataque que está pondo, assim, está ameaçando aquela propriedade de segurança da informação, que é a confidencialidade, que é aquela que eu estou mais preocupado aqui. Ah, mas não é importante outros ataques? Claro que são, todos são importantes, né? A questão é que tem tanto ataque diferente, é tanta coisa, né, que você tem que priorizar. Então, pelo menos vamos começar com a confidencialidade. Vamos começar olhando os IPs, as geolocalizações, e às vezes você tendo alguns filtros simples, assim, você já consegue bloquear uma quantidade muito grande, né, de ataques, né? Tem aquela
não lembro agora, teorema de Pareto, do 80-20, que você consegue ver que 80% dos ataques, né, eles poderiam ser mitigados com 20%, né, das soluções. Ou seja, 80% dos problemas eles podem ser mitigados com 20% das soluções, né? Então, isso se aplica, não digo estatisticamente, fidedignamente, assim, né, para nossa área, mas a lógica é a mesma. Às vezes, se você fizer o básico, né, se você fizer 20% da quantidade de defesas que você poderia fazer, você está ali eliminando a grande maioria dos ataques que estão acontecendo. Nas apresentações de trabalho de vocês falaram muito, né? De vulnerabilidades que já foram mapeadas, que já são conhecidas e que ainda hoje estão sendo usadas para atacantes fazerem esse ataque. Então, não basta ser conhecido, né? Basta também, ou melhor, é necessário também, né, que haja a implementação da defesa por parte aí de quem está implementando, de quem está gerenciando o sistema e tudo mais. Certo? Bom, pessoal, eu vou parar a gravação agora aqui. E daqui para frente, né, assim, no resto dessa aula, eu vou deixar para vocês, pode ser em casa, não precisa ficar aqui, a gente não precisa ficar se olhando, né, mas a ideia é que vocês façam também esse exercício, né, é um exercício bem simples, bem fácil de fazer, então não é nada desafiador, tem ainda 15, 20, 30 minutos? Não. 25 minutos de aula, 35 minutos de aula para vocês acabarem de fazer esse teste aí. Então, vocês podem usar esse tempo aí na casa de vocês. Se tiver dúvida, pode me chamar, tá? Vou estar disponível, vou estar aqui ainda na minha sala, tudo bonitinho. Mas vou liberar vocês, então, para vocês fazerem esse experimento. O objetivo, né, é que vocês consigam reproduzir o que a gente acabou de fazer aqui, tá? Não precisa de enviar, não vale nota. O que vale para vocês é a experiência. Alguém de vocês, por exemplo, já tinha feito isso antes? Alguém já trabalhou com uma captura de tráfego? Levanta a mão para mim quantos que já fizeram isso. Só para ter uma noção de Newton, Rafael, o que mais? Henrique. 3. Então, olha só que legal. Quantas pessoas que ainda nunca fizeram essa captura de tráfego, né? Um exercício bem simples que vocês conseguem fazer, né? A instalação do Wireshark é simples pra caramba, tá? Eu posso passar o link se vocês quiserem. Se tiver alguma dúvida, me fala. Mas, como falei pra vocês, se vocês pedirem pra GPT fazer um tutorial para vocês fazerem aí a captura, né, com PCAP, com Wireshark, né, salvar em PCAP e criar o próprio script de vocês fazem tudo isso. Esse script aqui eu vou enviar para vocês no WhatsApp, tá? Então não precisa nem de criar um script novo. Esse script é super simples, né? Tem bastante linha de código aqui, quantas linhas? Tem 200 e poucas linhas, porque ele faz um monte de conversãozinha e coisinha boa ali, tá? As agregações, né? Então, mas não tem nada de muito complexo. Isso, as aulas gravadas ficam no Codefólio. Valeu, Vinícius. Então, essa aqui, assim que o Google Meet acabar de processar, eu já coloco no Codefólio para vocês também, tá? Como eu falei para vocês, geralmente, assim, eu não gravo as aulas porque eu acabo fazendo vídeos menores, tá? Inclusive, eu estava fazendo um vídeo menor sobre isso que a gente está fazendo aqui. Mas a aula de hoje, eu acho que é legal vocês terem também esse detalhamento maior, assim, mais longo. E se vocês quiserem depois ver o vídeo curtinho que eu vou postar, tudo bem. 10, 20 minutos vocês vão ver o passo a passo. Mas nessa aula de hoje teve mais explicação, mais contexto, acho que foi legal, tá? Eu fiquei devendo para vocês, né? Bem lembrado. Eu vou postar já, eu vou tentar fazer hoje, tá? Vou tentar fazer hoje, se eu não conseguir hoje, até amanhã, até a aula de manhã. Mais garantido até a aula de manhã, tá? Porque demora um pouquinho para compilar, mas eu vou deixar compilando tudo hoje. E aí na próxima aula eu quero postar a parte 2 das apresentações, tá? Então aquelas que não estavam contidas no primeiro post vão estar agora no segundo, tá? Então, eu falei que ia parar a gravação, não parei, eu vou parar agora. Mas, então eu vou postar as duas coisas, tá? Essa aqui vai sair mais rápido do que a outra, tá? Então eu vou postar essa daqui, porque é a aula de hoje. E depois que eu postar ela, a gente já pega também eu já posto para vocês também as apresentações da segunda parte, beleza? Isso aí, pessoal. Então,